A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus conterrâneos miraiense, aos meus amigos Vargem Alegrense, um abraço. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, vamos estudar e hoje falando sobre cultivando a paciência. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tua posição deve manter-se firmemente fiel a Jesus. Permanece preso ao alto, a fim de que possas sustentar as almas que amas na hora do perigo. Firma-te no bem, para seres sempre um ponto de referência quando as pessoas queridas sentirem necessidade de ti. Sê tu a rocha firme em que a âncora do barco desarvorado possa fixar-se sem perigo de sossobrar. Mantém-te sólido a fim de dar apoio a quem se sentir em perigo. Conserva acesos teus faróis para que o viajante perdido possa reencontrar a rota quando se dispuser a seguir, e não abandones a estrada mestra. Quando os que tiverem saído por atalhos escabrosos se sentirem perdidos e quiserem voltar, estarás a postos para ajudá-los com todo o amor, dedicação e renúncia. Sê firme e segue. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, cultivando paciência. Cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Essa elevação de nível nós entendemos elevação moral. Então nós temos que entender que nem sempre o que parece ruim para você, normalmente não. Às vezes são necessárias mudanças nas nossas vidas, seja no trabalho, né? Mudanças talvez de residência, de cidades, enfim. É uma necessidade às vezes do espírito. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, teria que alcançará outro muito melhor. E a gente tem visto exemplos, né? Às vezes, determinadas pessoas, por inveja, começa a falar mal de determinada pessoa que está acima dele, até chegar aos ouvidos dos patrões, né? E ele ser demitido. Mas futuramente, se for injusto, a justiça divina corrigirá. Ele vai encontrar um trabalho muito melhor.
Então, ao invés de prejudicar, ajudou. Agora, aquele que prejudicou, certamente terá sua recompensa, né? A recompensa de onde? De Deus? Não, dos próprios homens. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas, aparecerão amanhã em seu benefício outros. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Porque é lei de retorno. Se você praticou bem, você também colherá boas coisas. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhes oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão, mais amplas aos anseios de paz e prosperidade. Mas nunca pretiras, não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudique a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Chico Xavier, certa feita, disse: ele sofria perseguições, sofria dores no corpo, sofria de cansaço, né? A sua saúde sempre foi frágil, mas ele disse: estou muito feliz, porque é melhor sofrer do que fazer os outros sofrer, porque aí minha pena seria árdua. E realmente é fato, né? Essas pessoas sempre terão a consciência culpada, né? E vai ter que reparar. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamos-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, hoje receber dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. O que a gente tem que mudar? O foco, né? Aquele sentimento ruim apareceu, faça uma prece. As coisas não deram muito bem hoje, mas futuramente você se acertará. O desespero não te leva a lugar algum. Um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lado do fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Quantas histórias nós encontramos, né? Mesmo de certos naufrágios, que muitas pessoas, pelo desespero, acabam morrendo, desencarnando, afogadas. Outros, com um pouco mais de tranquilidade, o mar oferece uma condição melhor para você boiar do que a água doce. E às vezes eles ficam ali e aparece, né, um resgate, um barco, um navio. Então, no desespero, só vai atrapalhar a sua sobrevivência. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Então, as lamúrias não somam, mas são tempos realmente perdidos, porque você não fez nada de proveitoso, de útil. E isso não vai comover a ninguém também, as suas queixas. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente, aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Eu gosto de dizer o seguinte: sempre, meus irmãos, depois de uma noite tumultuosa, uma noite escura, sempre haverá um novo amanhecer. Não esqueçamos disso. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem entesoures paciência, aquele outro te impere a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo,
a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Então, o lema é servir. Que tenhamos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele categoricamente afirmou: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. E que nós, seus seguidores, possamos fazer o mesmo, né? Ao invés de sermos servidos, devemos servir ao próximo. Tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho, nem te encareceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Porque essa nossa jornada evolutiva, ela é de burilamento. O diamante bruto é uma pedra feia, agora depois de lapidado, ele vira uma joia rara, né? Um diamante tem um valor muito grande monetariamente aqui no nosso planeta. Assim somos nós, né? Ao longo das sucessivas encarnações, aquele espírito simples e ignorante, mas com um destino importantíssimo que é a perfeição. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de energia, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem, e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo de seus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se errastes, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Alegas, por vezes, a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te à face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer, entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas,
Se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza da qual te encontras presentemente na terra em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem? Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Dificuldades, não perca tempo lamuriando. Trabalhe. Críticas, nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas, não lhes estendas a sombra. Faça alguma luz com óleo da caridade. Perseguições, jamais revidá-las. Perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor de seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Proteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? Quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram às resvaladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias, e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio.
Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único, adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que te abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda a possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo. A aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes tão somente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. A proteção celeste. Ele era um policial. E o fato de tomar contato com a criminalidade, de constatar como o homem pode ser mau com o seu irmão, o tornara revoltado contra a divindade. Esquivava-se quando convocado a orar no círculo familiar. Perdera totalmente a fé nesse tal Deus que permitia tantos crimes serem cometidos. Onde estava ele quando aquele idoso, vivendo só, fora morto de forma tão cruel? E quanto mais a sua mente mergulhava em investigações, descobrindo o pior do ser humano, mais descrente ficava. Ele não podia compactuar com o culto, as preces, a pregação, os hinos de louvor ou de súplica a que se entregava a família. Certo dia, a escola primária da cidade foi invadida por 2 terroristas armados e com uma bomba. Durante 2 horas, mantiveram prisioneiros em uma sala as 98 crianças e seus professores, ameaçando matá-los. O corpo policial da cidade não estava ali para qualquer ação. Encontrava-se a mais de 2 horas de distância,
atendendo uma ocorrência. As ameaças dos invasores a aterrorizavam. Primeiro, David pedira um resgate fabuloso. Depois, falava que mataria todos e construiria um mundo novo. Pais, bombeiros, alunos da escola de ensino médio, pessoas de outras cidades que ouviram o noticiário aterrador, resolveram orar. Alguns em grupo, outros a sós. Em certo momento de descuido de um dos terroristas, a bomba explodiu. De forma inexplicável, em seu laudo, os técnicos disseram que a bomba deveria ter explodido para os lados, atingindo a todos. No entanto, explodiu para cima. Os únicos mortos foram os 2 terroristas. Foram vários os relatos de crianças que se disseram auxiliadas a saírem do local por seus anjos de guarda, avós ou tios desencarnados, depois da explosão. Sofreram ferimentos, mas estavam vivas. Um detalhe interessante é que Ron, que tinha 2 filhos na escola, disse que se estivesse na cidade, ele teria invadido a escola porque estava com muita raiva. Isso, confessa ele mesmo, possivelmente teria sido desastroso. A frustração dos verdadeiros efeitos da bomba, as vidas poupadas, o auxílio espiritual relatado pelos pequenos, o fato da ausência efetiva de ação policial. Tudo contribuiu para que a tragédia fosse reduzida a somente 2 mortes. Isso levou o policial Ron a reconsiderar sua maneira de pensar. Afinal, de retorno à cidade, em pânico, por ser informado do que estava acontecendo entre a revolta e o desespero, pedir a Deus por seus filhos, pelos filhos de todos. Ele tinha certeza de que Deus ouvira. Tanto ouvira que mandara seus mensageiros para acalmar os pequenos, para lhes dizer que tudo ficaria bem, permitindo que fossem conduzidos para fora da escola por mãos invisíveis. Quem pode explicar tudo isso, senão a presença de uma força superior que por todos vela? E Ron voltou a orar, reconhecendo que, mesmo que ele não possa entender por que o mal ainda persiste no mundo, Deus vela por seus filhos. Ele e a comunidade são gratos a esse Pai pela proteção daquele dia. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, às vezes sofremos por doença, uma dívida impagável, um casamento com dificuldades, desemprego, etc. Nessas horas de grande tribulação, aflição, só existe uma saída: Deus, o nosso Pai Criador. Ele nunca nos deixa sem resposta. Às vezes Deus trabalha em silêncio a nosso favor. Deus pode agir de diversas maneiras. Pode operar de forma rápida, atendendo a nossa oração, súplica, ou então de maneira mais demorada. Portanto, meus queridos irmãos, devemos prostrar humildemente debaixo da soberania do Pai que tudo sabe, e que Ele proporciona o livramento e derrama grandes bênçãos. Tudo que era fardo passa a ser felicidade, alívio e paz. Basta crer. Portanto, acreditemos. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Muito obrigado, Pedrosa, pela minha participação no nosso programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz
Jailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos